Culpa por perder a paciência com os filhos? O remédio da Bíblia. Se você abriu este vídeo, talvez seja porque o seu coração está pesado com a culpa de ter perdido a paciência com os seus filhos. Irmãos, eu preciso conversar com você sobre algo muito sério que tenho visto no aconselhamento pastoral. Pais e mães que amam seus filhos profundamente, e ao mesmo tempo se sentem envergonhados por explodirem na frente deles. Fique aqui comigo, porque a palavra de Deus tem uma resposta prática e transformadora para essa dor. Sabe, na Bíblia existe um personagem que aparece numa frase pequena, e essa frase diz muito sobre fragilidade humana e cuidado mútuo. O nome dele é Trófimo. Paulo, escrevendo a 2 Timóteo capítulo 4, verso 20, diz assim: Erasto ficou em Corinto, eu deixei Trófimo enfermo em Mileto. É uma frase curta, mas pense comigo no contexto. Paulo escreve do cárcere no fim da sua vida missionária. Ele lembra dos companheiros e registra que deixou Trófimo doente. Não é uma história de vitória espetacular, é um registro de cuidado, de vulnerabilidade, da realidade de que até os irmãos no ministério adoecem e precisam ser amparados. Por que eu trago Trófimo para essa conversa sobre você que perde a paciência com seus filhos? Porque eu quero que você veja duas coisas importantes. Primeiro, o cristão fiel não é alguém que nunca falha. Paulo, o grande apóstolo, deixa claro que seus companheiros adoecem, que há fraquezas. Segundo, a resposta de Deus para nossas falhas não é a negação da dor, mas a produção de um fruto que nos transforme de dentro para fora. E é exatamente disso que vou falar agora, o fruto do Espírito Santo, como a evidência visível de uma vida verdadeiramente transformada por Deus. A Bíblia é bem clara sobre quais são esses sinais. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebe? A paciência aparece ali, longanimidade, e também o domínio próprio, que é o que nos segura antes de explodir. Esses frutos não são uma lista moralista para nos deixar mais culpados. Eles são o retrato do caráter de Cristo sendo formado em nós pelo Espírito. Se a sua vida não mostra esses frutos com frequência, a solução bíblica não é apenas tentar mais força de vontade. É voltar para Deus e permitir que o Espírito produza esse fruto. Agora, como isso se aplica ao seu dia a dia com as crianças? Primeiro ponto que eu quero que você entenda. A mudança começa em admitir a sua fraqueza e se arrepender. 1 João capítulo 1, verso 9, diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Confessar não é só sentir vergonha no silêncio, é falar com Deus, e quando necessário, falar com seus filhos. Peça perdão. Ensine-os que pedir perdão é parte da vida cristã. Quando você se desculpa diante deles, você lhes dá duas coisas preciosas: restauração imediata e um ensino prático sobre humildade. Mas não basta pedir perdão uma vez e continuar no mesmo padrão. Há práticas concretas que vão permitir ao Espírito agir e ao fruto crescer. Então, o que você pode começar a fazer hoje? Preste atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso tem sido transformador para muitos pais que tenho aconselhado. Primeira atitude prática: crie um momento de pausa antes de reagir. Não é difícil e não é dramático. Quando você sentir a irritação subindo, respire, conte até 10. Saia 1 minuto da situação, sem se desligar do cuidado. Diga aos seus filhos: mãe precisa respirar 1 minuto, depois a gente resolve. Isso ensina duas coisas: controle de emoções e respeito. É dom do Espírito, e você pode cooperar com ele quando pratica esse pequeno intervalo. Segunda atitude: disciplina com gentileza. Estabeleça limites claros, e quando for necessário corrigir, faça isso com longanimidade e mansidão. A disciplina bíblica tem autoridade, mas também tem amor. Lembre-se do que Jesus fez com as crianças em Mateus capítulo 19, verso 14. Ele chamou as crianças e disse que o reino dos céus pertence a elas. Não é permissividade, mas é uma atitude que honra a inocência e educa com amor. Ensine, explique, e quando errar no tom, porque vai acontecer, volte, peça perdão e restabeleça o vínculo. Terceira atitude: cultive o fruto através da sua vida espiritual.
Isso não é teologia distante. É prático. Gálatas capítulo 5 verso 16 nos diz: andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito significa depender diariamente, orar pedindo paciência, meditar nas Escrituras pedindo mansidão, abrir mão de hábitos que alimentam a impaciência, como cansaço extremo por falta de descanso, excesso de tarefas, comparar-se com pais de internet. Durma o suficiente, organize rotinas, peça ajuda quando preciso. O fruto cresce quando você vive conectado a Cristo. Agora eu preciso ser honesto com você, isso leva tempo. Não espere perfeição. Lembra de Trófimo? Paulo não o abandonou. A comunidade cuidou. Você também precisa de apoio. Busque irmãos, compartilhe suas lutas com alguém de confiança, peça oração. E quando você falhar, não se esconda. Confesse, peça perdão, ajuste o caminho. A graça de Deus é mais prática do que sentimental. Ela transforma comportamento, e a promessa é que, ao buscar a Deus, o fruto vai aparecer mais e mais. Antes de encerrar, quero dizer algo direto sobre a culpa. Culpa sem ação paralisa. Culpa com arrependimento gera mudança. Se você sente culpa, deixe que ela te leve a Deus, e não à perfeição humana. Use a culpa como um sinal que aponta para a necessidade de mais dependência do Espírito. E cada gesto de arrependimento é um pequeno renascimento na relação com seus filhos. Agora vamos orar, juntos clamando a Deus por transformação real e visível. Senhor nosso Pai, eu apresento diante de Ti todos os pais e mães que hoje carregam a culpa por terem perdido a paciência com seus filhos. Tu os conheces, Senhor, cada coração ferido, cada palavra dita no calor do momento. Eu peço que o Senhor lhes dê graça para confessar, coragem para pedir perdão e sabedoria, para reparar o que for preciso. Senhor, produza em cada um o fruto do Espírito, amor, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Que cada família seja marcada pela presença do Teu Espírito. Que haja reconciliação, que os laços sejam restaurados. Dá força para praticarem as pausas, para disciplinar com amor, para criarem rotinas que sustentem a paciência. Que a culpa não mantenha ninguém preso, mas que ela conduza ao arrependimento e à transformação. Nós profetizamos vitória sobre essa questão, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se da promessa que pode segurar o seu coração. Filipenses capítulo 4 verso 13, diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus é o auxiliador que dá força para mudar. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você compartilhe este vídeo. Pode haver alguém precisando ouvir isso hoje. Deixe um amém aqui nos comentários se você recebe esta palavra. E se quiser, conte qual parte da mensagem tocou mais você. Sua história pode edificar outras pessoas. Junte-se à nossa família aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para continuarmos crescendo juntos na palavra. Deus te abençoe.